Amém? Graça e paz a todos, Deus abençoe. Estamos aqui no segundo vídeo agora, que a gente estamos fazendo para explicar os fundamentos da fé. No primeiro vídeo, a gente falou sobre a definição de fé e o versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós, como prometido no vídeo anterior, quase que uma continuação daquele vídeo, nós vamos estender um pouquinho em cima da palavra de Tomé e da palavra do centurião. E no nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao nosso coração e a gente vai aprender cada vez mais do Senhor em nome de Jesus. Vamos para João 20 então, justamente onde fala do acontecimento com Tomé, um dos discípulos do Senhor. Agora nós vamos pegar todos os versículos que fala, nós vamos pegar desde o 24 lá em cima, vamos até o 29, para a gente pegar todo o entendimento do que aconteceu naquele dia. Vamos só se posicionar. Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus tinha ficado por 3 dias no ventre da terra, agora ele tinha ressuscitado, e depois dele ressuscitar, ele apareceu para os seus discípulos. Tá bom? O evento aqui que nós vamos estar lendo foi quando os discípulos vieram até Jesus, vieram até Tomé e falaram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Vamos lá? Então o versículo 24 diz assim, João capítulo 20, versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja com todos. Então disse Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, o relato todo que vai falar sobre essa incredulidade de Tomé está citado nesses versículos aqui. Então, o versículo 24, ele passa a falar assim, primeiro que Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu da primeira vez. Tudo bem, ele podia não estar, não era ele podia estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, não tem problema. Ele vai ouvir agora o anúncio dos outros discípulos. O versículo 25 diz assim, disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir os sinais, o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. No vídeo anterior, a gente falou a respeito disso, da forma como ele foi contundente quando ele disse: a pessoa, quando ela tem uma incredulidade no coração dela, é difícil dela ver as coisas do Senhor. É difícil dela ver a mão de Deus se manifestando. Ela pode estar numa situação muito difícil. Quando alguém vem para ela com a boa notícia, a pessoa sempre vai cair o semblante dela e falar assim: mas será que isso é verdade? Eu vou rapidamente contar um testemunho. Uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava no hospital, e essa pessoa no hospital estava lá, pronta para ir ser internada num lugar para doentes mentais. E no momento lá que eu estava lá, no momento de lucidez, essa pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, você acha que eu vou sair desse momento? Eu falei: eu não acho não, eu tenho certeza que você vai sair.
E aquela pessoa brilhou o coração dela assim, ó. E acho que ela ficou no hospital mais um dia ou dois no máximo, e ela saiu completamente curada dali. E por que ela saiu? Porque a palavra, quando foi dirigida para ela, ela sentiu aquela fé gostosa no coração e ela aceitou aquela palavra. Aquilo entrou dentro do coração dela e já brilhou, porque a palavra de Deus é luz para nós, né? Então quando ela entra, ela brilha, aquela luz vem dentro de nós, a gente sabe que aquilo vai acontecer. No vídeo passado a gente falou sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento da coisa que se espera, a prova daquilo que não se vê. Ela creu naquele momento. Agora, quando a pessoa ela está na incredulidade, você fala uma coisa e o semblante já cai. Ah, não sei se vai dar certo. Não sei se Deus vai me curar, não. Não sei se isso vai acontecer comigo. Ou já vem com aquelas frases prontas, se Deus quiser. Será que vai dar certo? Aquelas conversas que não agradam a Deus. Tomé já falou logo, ó, falou, ó, se eu não puser o meu dedo lá na marca dos cravos, ou colocar a minha mão no lado lá onde ele está, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Que palavra dura. Quando Jesus chega para falar com ele depois, Jesus fala muito firmemente com ele. Olha só para você ver. Vamos descer para o versículo 26. Olha, 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro da casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja com todos. Agora ele vai diretamente para Tomé. Olha só. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ele não falou que primeiro ele queria tocar? Põe o seu dedo então. Ele falou assim: eu tenho que ver, então veja. Olha só como Jesus está fazendo com ele, para converter ele da incredulidade para ser um homem cheio de fé. Olha só. Estende a tua mão e coloca do meu lado, aqui na lancetada onde ele tomou. Coloca aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomou uma bronca. Tomé tinha andado com Jesus todo aquele tempo no ministério de Jesus. Tomé sabia do que Jesus, o que falava, acontecia. Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele ia voltar à vida. Quando ele voltou, todos os discípulos se alegraram, mas Tomé falou assim: de maneira nenhuma eu crerei. Essa é a parte que fica fora da fé. Essa é a parte que a pessoa não quer. Ela sabe o que é a fé. Ela conhece o que a palavra fala, mas ela decide não cumprir. Ela decide ficar longe. A distância começa a ser feita por causa dessa fé. Essa fé é contrária. Agora, vamos colocar mais adiante aqui para a gente terminar essa parte de João capítulo 20. 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Olha só, o coração dele arrependido, graças a Deus. Eu creio no meu coração que quando ele clama, Senhor meu, Deus meu, ele está com o coração dele arrependido, ele vê que ele fez errado. Ele vê que aquela forma não agrada a Deus. Ele vê que aquela incredulidade dele não agradou a Deus de jeito nenhum. E aí ele clama aos pés de Jesus e fala assim: Senhor meu, Deus meu. Agora Jesus, como sempre Jesus fez, primeiro Jesus dá o ensinamento e depois diz para nunca mais voltar para aquele caminho. Olha só que interessante, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viste e cresce, bem-aventurado os que não viram e creram. Olha só. Quem tem a fé verdadeira não precisa de ver nada, não. Basta a palavra de Deus, o negócio está resolvido para ela. A pessoa recebe aquela palavra: olha, Deus está na sua vida, Deus está fazendo o trabalho aí, esse problema vai acabar. Em nome de Jesus, a pessoa já agarra aquela palavra e fala assim: Deus falou comigo.
Quando a palavra de Deus vem direcionada para nós, a gente recebe ela de uma forma tão maravilhosa e Deus se agrada dessa forma maravilhosa que a gente recebe. Olha só como ele diz aqui, ó, só para mim terminar essa parte do Tomé. Então, da hora que ele fala assim, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vamos lembrar da definição de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova daquilo que não se vê. Eu não preciso ver nada para mim crer. Eu preciso que a palavra de Deus me assegure. Se a palavra de Deus me assegurar, pronto. Isso aqui já está definido para mim. A palavra falou, pronto. Se a palavra de Deus diz que eu estou curado, eu estou curado. Isso está resolvido. Lembrando que no vídeo passado nós falamos que incredulidade e falta de fé são duas coisas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo de falta de fé. Aquele homem leproso, ele falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. A dúvida dele não era se Jesus tinha poder para curar. A dúvida dele era se Jesus podia curá-lo, porque ele era um leproso. Ele tinha visto Jesus colocar as mãos sobre as pessoas e ele não podia, ninguém podia tocar nele, porque senão pela lei de Moisés seria impuro. Então ele falou assim, será que Jesus pode me tocar? Não sei se pode, vai deixar ele impuro, eu não sei se ele quer. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele falou, eu quero. Naquele momento que Jesus fala, eu quero, a fé surgiu dentro dele. Aquela dúvida sumiu. Aquela dúvida que tinha no coração dele sumiu. Então o que ele tinha? Uma falta de fé. Não era uma incredulidade. Era uma falta de fé. Aí aquela falta de fé sumiu, Jesus falou assim, ser limpo. E ele ficou limpo. Qual é a chance de não dar certo? Nenhuma. Nenhuma. Quem falou foi Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para se arrepender. Diria eu e não faria, falaria eu e não cumpriria. Ora, se Deus falou, é porque vai acontecer. Agora vamos para o outro exemplo, que eu acho que o outro exemplo vai dar uma força muito grande nos nossos corações. Nós vamos lá para João 8. João 8, né? Vamos lá. Deixa eu pegar rapidinho aqui, porque meu tempo é curto. João 8. Do versículo 5 até o versículo 10. Então vamos lá. Deixa eu ver. Não, é Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8. Falei João 8 porque eu vi o versículo de cima. Nós vamos para o versículo 5. Mateus capítulo 8. Diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso e ele o faz. Versículo 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse testemunho aqui tem que vibrar o nosso coração. Esse testemunho é o que enche o nosso coração, porque aqui mostra a forma como agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, do primeiro vídeo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então com fé agrada a Deus e agrada a Deus muito. Jesus se admirou, falou, nem em Israel vi tanta fé assim.
Olha que palavra linda, palavra maravilhosa. Olha o que acontece aqui, ó, para gente explanar um pouquinho o que aconteceu aqui, ó. Quando Jesus chega em Cafarnaum, esse homem tinha uma dificuldade. O servo dele, o criado dele, provavelmente que ele gostava muito, estava lá paralítico e numa situação muito difícil. Ele foi até Jesus e falou assim: Senhor, a minha situação é essa. Jesus falou assim: pode deixar, eu vou lá curar. Eu vou lá para curar ele. Jesus já estava pronto para ir. Mas aí, como eu disse no vídeo passado, ele foi surpreendido pela fé do centurião. O centurião falou: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor embaixo do meu teto. Mas diz somente uma palavra, que essa palavra é o suficiente para acontecer aquilo que tem que acontecer. Olha bem o que a gente estava falando no vídeo passado. Ó, basta uma palavra, bastou a palavra de Deus falar com a gente, está tudo resolvido. A gente já tem a fé que aquela palavra é suficiente para resolver aquele problema. No caso do centurião, era o servo dele que estava lá paralítico. No meu caso pode ser outra coisa, no seu caso pode ser outra coisa, mas se eu recebi uma palavra do Senhor é o suficiente. Agora está determinado, agora nós estamos determinados a ser vitoriosos em nome de Jesus. Assim como esse centurião que tinha o objetivo de falar com Jesus e ter o servo dele curado, pronto, o servo dele foi curado. Então vamos continuar aqui, ó. O versículo de número 8 diz assim, ó: o centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois olha só, pois eu também sou homem sobre autoridade. O que o centurião está reconhecendo? Que Jesus é Senhor. Está vendo que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas? Está vendo que Jesus tem autoridade para falar aquilo? Quando nós, meus irmãos, colocar isso no nosso coração, que a gente entender que a palavra de Deus tem autoridade para fazer a transformação que a gente precisa, pronto, nós vamos ter a fé igualmente à fé do centurião. A palavra de Deus falou, é a mesma coisa de Jesus ter falado. Mais para frente nós vamos ver que Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a palavra que saiu da boca dele e não voltou para ele vazia. Mas por enquanto nós vamos falar sozinho. A palavra de Deus tem a mesma autoridade como se fosse o próprio Jesus falando. O dia que a gente tiver isso no nosso coração, e eu creio no meu coração que essa fé já está surgindo dentro de nós. A fé, igualmente a fé desse centurião aqui, basta uma palavra, Senhor, que o meu servo será curado. Aí é o versículo 9, vamos continuar. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldados a minhas ordens. Digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso e ele faz. O centurião tinha uma autoridade limitada, era só em cima daqueles comandados dele. Eu não sei quantos servos ali tinha, quantos soldados ele tinha, mas ele falava, vai, volta, eu quero que você vá para lá. Qualquer ordem que ele desse, a ordem seria cumprida. Ele entendeu que da mesma forma como ele era capaz de dar ordem e os servos dele executarem, ele viu em Jesus aquela capacidade igual de dar ordem àquela enfermidade, àquela doença que estava no servo, e aquela doença ter que obedecer. É tão maravilhoso isso, por isso Jesus fala, nem em Israel eu vi tamanha fé. Por quê? Porque em Israel ninguém falou isso, só uma palavra, só um gesto, só algo do Senhor já é o suficiente. Eles queriam provar Jesus, eles queriam ver se Jesus estava afiado, ou mesmo se Jesus falava, respondia as perguntas deles. Eles ficavam muitas vezes admirados com o que Jesus fazia, mas mesmo assim, às vezes ficavam com o coração fechado.
Esse não, esse já chegou e já foi logo crendo naquilo que o Senhor ia falar para ele. Ô irmão, o dia que a gente chegar na presença de Deus, já crendo naquilo que Ele vai falar para nós, hein? A gente já chega na igreja para o culto, já chega ali na oração para buscar a presença de Deus e já confia que aquilo que Deus vai entregar para nós é o suficiente, é o que a gente está precisando naquele momento. Oh, como a vida da gente vai mudar em nome de Jesus. Versículo 10 para a gente terminar em nome de Jesus. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É uma palavra tão linda. Mas essa fé que Jesus encontrou naquele centurião, Ele vai encontrar em nós também. Ele vai encontrar em nosso coração também. A gente tem que lembrar disso. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Hoje nós vimos 2 exemplos. Uma pessoa que não agradou a Deus com a falta de fé dele, com a incredulidade dele. E outro que agradou muito. Jesus até se admirou dele, que é o centurião. Em nome de Jesus, com esse exemplo, eu queria orar por você agora e queria que você orasse comigo. Amém? Mas a semana que vem nós vamos produzir mais 2 vídeos e de semana em semana eu e o Mateus aqui, que é o que me ajuda a fazer, nós vamos produzindo esses vídeos falando dos fundamentos da fé em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso, eterno, eu quero te agradecer. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez, Pai Santo, o Senhor ter nos ensinado com Tua palavra. Obrigado por mais uma vez, meu Pai, o Senhor ter falado aos nossos corações. Que esses vídeos, Pai, produzam, meu Deus, no coração daquele que assiste, Pai, uma fé real, uma fé verdadeira, meu Deus. Que seja uma bênção do Senhor, ó Pai, e que possa atingir a todos em o nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu te peço, derrama sua bênção sobre nossas vidas em o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.